Dicas de saúde e bem-estar. Mais saúde. Muito bem, vamos falar de saúde agora, porque na última quarta-feira, o CREF5, que é o Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região, promoveu uma palestra sobre atividade física no controle e prevenção da diabetes, né? Muita gente se pergunta, eu sofro de diabetes tipo 1, tipo 2, eu posso praticar algum exercício físico? A gente vai saber agora com o professor de Educação Física da UES, que foi palestrante também do evento, Adriano Loureiro, que também sofre de diabetes. Ele vai falar a respeito sobre esse assunto com a gente aqui no Shalom News. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Já chego logo perguntando a primeira pergunta a respeito sobre quais os tipos de diabetes, né? E o que diferencia cada uma delas. Pode explicar para a gente? As principais tipos de diabetes que existem é a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Existem outras, né? Mas essas são mais prevalentes na sociedade. Dessas duas, a mais encontrada é a do tipo 2. Então, a gente tem uma estimativa que no Brasil hoje, a gente tem cerca de 9 a 10% da população com diabetes. Desses 10% da população, 80 a 90% são diabéticos do tipo 2. E de 10 a 20% diabetes do tipo 1. A diferença básica dessas duas diabetes é a etiologia. A diabetes do tipo 1, ela normalmente está associada com a doença autoimune. Em algum momento da vida do indivíduo, as células T, os linfócitos T, reconhecem aquelas células do próprio corpo como um corpo estranho. E eles vão lá, esses linfócitos T vão lá e destroem, no caso do diabetes tipo 1, as células betas do pâncreas. Então o indivíduo deixa de produzir insulina. Então é uma característica do diabetes do tipo 1. No diabetes do tipo 2, você tem um quadro de resistência à insulina. Então o indivíduo ele aumenta de peso, ele normalmente desenvolve sobrepeso e obesidade, ou obesidade, né? E por conta desse sobrepeso ou de obesidade, o indivíduo começa a ter maior dificuldade da ação da insulina nas células específicas que a insulina age, no caso, a célula muscular esquelética. E esse quadro também eleva a glicemia. Então, nas duas situações, você tem etiologias distintas, mas as duas diabetes, elas têm como característica a elevação da glicemia no sangue, caracterizando a hiperglicemia. Então, esse quadro de hiperglicemia, ele é muito danoso à saúde, né? Porque a glicemia elevada, ela causa danos microvasculares, macrovasculares, comprometendo todo o sistema circulatório. E basicamente o nosso organismo, ele depende do funcionamento adequado do sistema circulatório. Então, se o sistema circulatório está com problema de funcionamento, a gente pode ter problemas em vários órgãos, em vários tecidos, comprometendo a saúde do indivíduo. E qual seria, no caso, o tipo ali mais grave, né, com maior gravidade? A tipo 1, as alterações metabólicas, elas são mais agressivas. A do tipo 2, as alterações metabólicas são mais brandas. Entretanto, a diabetes do tipo 2, se ela não for tratada adequadamente no início da doença, ela pode progredir e, consequentemente, o indivíduo pode passar a necessidade de utilizar insulina. Então, o quadro fica tão grave como o do diabetes do tipo 1. Então, vai depender muito do tratamento do indivíduo. Perfeito. Aí, Adriano, queria saber também, né, quais são os principais fatores, né, que podem causar a doença de diabetes. Normalmente eu elenco 4 fatores, né? Eu elenco a genética, tanto a diabetes do tipo 1 como a diabetes do tipo 2, elas têm predisposição genética. Eu elenco também o estresse. No caso do diabetes do tipo 1, por exemplo, o início da doença ele é causado por um estresse como, por exemplo, uma infecção viral, né? Ou até mesmo um estresse emocional muito forte. Você pode ter o desencadeamento da doença. Tá? Além desses 2 fatores, a gente tem a alimentação inadequada e a inatividade física, que hoje é um dos principais fatores associados à mortalidade no mundo, né? A OMS classifica a inatividade física como o 4º principal fator relacionado à mortalidade global no mundo. Então, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né, menos ativas, e isso tem impacto com relação à composição corporal, né?
juntamente com comidas muito industrializadas, baixo consumo de fibra alimentar, você tem sim um quadro de desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, o que pode contribuir para o desenvolvimento da diabetes. Sim, e existe ali alguma dificuldade para que a pessoa, de alguma maneira, faça desse caso da doença? Existem 3 principais dificuldades, ao meu ver, no caso do controle glicêmico adequado, né? A primeira grande problema, talvez, do diabético, seja o custo da doença. O tratamento da diabetes é muito dificultoso do ponto de vista financeiro. Então, os insumos da diabetes são muito caros, né? Normalmente, a gente tem que fazer muita glicemia durante o dia, tem que fazer a utilização de insulina ou hipoglicemia oral. Então, eu faço um cálculo que, para o indivíduo ter um bom controle glicêmico, esse indivíduo tem que gastar pelo menos cerca de R$500 por mês, tá? Uma média, né, obviamente. Então, o fator financeiro, ele, de certa forma, ele é um complicador no controle glicêmico adequado. Uma outra coisa que eu considero relevante é a questão da informação. A diabetes é uma doença metabólica e os profissionais que tratam dessa doença precisam educar o diabético. O diabético precisa entender da sua doença, precisa entender um pouco de metabolismo, né? Não é uma receita de bolo o tratamento da diabetes. Então, a falta de informação é um complicador também no caso do controle glicêmico adequado. Além desses 2 outros fatores, né? Além da questão financeira e da falta de informação, a gente tem um descaso, que é quando o indivíduo ele tem condição de ter a compra dos insumos de maneira adequada, né? Ele tem informação privilegiada, mas ele acha que ele não precisa tratar da doença. E aí que é o grande problema, né? Nenhuma doença a gente pode lutar contra ela. Toda doença a gente tem que se associar a ela e dar o melhor tratamento adequado para ter uma melhor qualidade de vida. As pessoas que não têm essa consciência, né, têm descaso pela doença, elas acabam mais cedo ou mais tarde perdendo a batalha contra a doença e tendo complicações severas com relação à doença. Pois é, né, Adriana? E agora falando sobre o tratamento e prevenção, né? Você citou aí que o tratamento é um pouco mais caro, né? Então, justamente, as pessoas têm esse relaxamento, esse descaso, né? Porque muita gente não pode suprir financeiramente com os exames. Mas o que deve ser considerado, né, a respeito do tratamento e a prevenção de diabetes? A prevenção da tipo 1 não tem como, porque como ela é uma doença autoimune, né, você não tem como, de certo, até tem, né, você minimizar os efeitos estressores. Um estilo de vida talvez menos estressante, mais adequado, né? Mais amor da família, mais carinho dos amigos, menos radicalismo. Tudo isso eu acho que pode contribuir para qualquer prevenção de doença, né? Mas é mais complexo. No caso do diabetes do tipo 2, a prevenção seria um estilo de vida mais ativo e um bom controle dietético, né? Comer menos comida industrializada, mais fibra alimentar, ou seja, de certa forma minimizar o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade. Isso seria a prevenção, né? Para o tratamento, nas 2 diabetes, qual é o grande motivo do tratamento? É o controle glicêmico. Para isso, todos os 2 têm que fazer a utilização de medicamento, tem que fazer controle dietético e o exercício físico, ele é complementar o tratamento. Ou seja, o indivíduo só pode treinar, só pode se exercitar de maneira adequada quando ele tiver a utilização do medicamento controlado e a dieta, né, regulada com relação à utilização de medicamento. Aí ele faz a prática de atividade física e, consequentemente, ele vai ter um bom, sim, talvez não, né? Se ele fizer isso, essa tríade, ele vai ter um excelente controle glicêmico. Perfeito, perfeito. Além dessa prevenção, além do tratamento também seguido ali de orientação profissional, orientação médica, como o tema da palestra foi a importância da atividade física no controle e prevenção da diabetes, quais devem aí ser as atividades físicas, né, possíveis para que um portador da doença, da diabetes, possa ali praticar? O diabético, assim, ele pode praticar qualquer atividade física desde que ele tenha um bom controle glicêmico. Existem, obviamente, as atividades mais recomendadas, né? A gente tem que ter muito cuidado com atividades de aventura, atividades extremas, porque há um risco de hipoglicemia durante a prática, com quem faz a utilização de medicamento. Então, essas práticas mais radicais, é bom que o indivíduo ele esteja sempre acompanhado,
A pessoa ela tem que saber que esse indivíduo tem diabetes. Aliás, qualquer pessoa, né, do convívio do diabético tem que saber que ele tem diabetes por conta das hipoglicemias. Então, as práticas radicais, elas têm que ser, de certa forma, tem que ter um cuidado redobrado. E, além disso, as práticas de atividade física menos intensas, né, elas mexem menos com o metabolismo. Então, para quem está iniciando a prática, né, para quem não tem o hábito de atividade física, o ideal é, primeiro, contratar um profissional de educação física, isso é muito importante, conhecedor da causa. E, segundo, iniciar com uma prática mais moderada, porque práticas mais intensas tendem a elevar mais a glicemia, tendem a mexer mais no metabolismo. E aí essas alterações mais agudas podem, inicialmente, ser um fator complicador do controle metabólico. Muito bem, muito obrigado, viu, Adriano Loureiro, professor de Educação Física da UES, né, que palestrou a respeito sobre esse assunto, né, a importância da atividade física no controle e prevenção da diabetes. É interessante, né, esse assunto de saúde, né, então tá aí, você acompanhou essa entrevista.